Olá, muito bom dia para você. Está começando Bom Dia, Bom Jesus. E a gente começa juntos mais uma semana aqui na Rede Bom Jesus. E essa semana já estamos vivendo o período da Quaresma junto com você. Eu vou cumprimentar aqui o Padre José Vicente. Bom dia, Padre José Vicente. Obrigado pela companhia mais uma vez. E vamos bater um papo aqui hoje no Bom Dia, Bom Jesus, sobre o tema da Quaresma. Eis o tempo de conversão. Muito bom dia. Muito bom dia, Valquíria, um ótimo dia a todos. Realmente estamos agora nesse tempo forte de oração, de jejum e também da caridade. Na verdade, deve ser sempre mais que a caridade nos ajude a crescer nesse propósito. Que a caridade nos ajude a crescer. E para nos ajudar a crescer, nos ajudar a refletir, a pensar e a mudar os nossos hábitos, nossas atitudes, nosso jeito de viver para o caminho que Jesus nos mostra, vamos ouvir o que o Padre José Vicente preparou para a gente, a leitura de hoje, que vai iluminar o nosso programa. Muito bem, então partindo da reflexão de domingo, nós temos aí o Evangelho que nos diz: o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. E depois disso teve fome. E então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, quando nós falamos da tentação do diabo, então a Jesus, isso também significa que nós somos tentados. E na semana passada nós refletíamos e meditávamos: o ser perfeito como vosso Pai é perfeito, o Pai que está no céu. Então, chamados à perfeição, à santidade, esse é o grande chamado. E a Quaresma é esse momento forte, realmente, para que nós possamos nos aproximar mais da vida de santidade. E o diabo está, como tentou Jesus, nos atenta. Nós estamos sempre aí, então, à espreita também do diabo, porque ele quer nos arrastar, tirar do caminho da verdade, do bem, do amor, e da caridade. E portanto o jejum, a oração e a esmola são caminhos, propostas, então, para que a gente possa enfrentar o maligno, enfrentar o mal e nos aproximar mais de Deus. Essa conversa aqui sobre o tempo da Quaresma. Quaresma, eis o tempo de conversão. Esse é o tema de hoje, e que o Padre José Vicente já fez uma introdução aqui no começo do programa, falando dos caminhos, caminho do jejum, da caridade, da oração, que é tempo forte agora, nesse período da Quaresma. Padre, o senhor leu no início do programa esse trecho do Evangelho que fala sobre a tentação no deserto, que Jesus vivenciou. Nós temos aí nesse mundo diversas tentações, e essa proposta do jejum, da caridade, da oração, são caminhos que a gente consegue superar, ultrapassar as tentações? São caminhos de conversão, essa é a verdade. O jejum é uma proposta de a gente se abster de algo, Então, não é uma questão de a gente passar fome, de dizer, olha, agora eu vou me martirizar porque é Quaresma. Não, o jejum é um ensinamento para nós, de nós então nos esvaziarmos. O jejum é se esvaziar-se para encher-se da graça de Deus, com certeza. Portanto, Jesus diz para o diabo: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se esvaziar daquilo que é material e nos enchermos da graça de Deus. Então, essa é a proposta do jejum. E depois a proposta da solidariedade, a proposta também do doar-se, do dar-se. Então, é uma proposta de nos voltarmos para o humano, para o homem. E esse ano a campanha da fraternidade nos coloca dentro dessa questão. Eu tive fome, me desse de comer. Então,
que nós nos voltemos para as necessidades do outro, a necessidade do irmão. Então, pensar em Deus não é só, né? Então, olhar então para si e ficar contemplando então o que está no céu, mas é também saber contemplar as necessidades do irmão, é se voltar para o irmão, é olhar para ele e ver também as suas necessidades, né? E como nós já meditávamos também na reflexão anterior, no sentido de que amar é a gente superar os limites, né? Então que a gente também saiba superar os limites das nossas relações e avança para as necessidades daqueles que mais precisam. Então é o doar-se. Depois nós temos então a oração, né? A oração que é realmente o voltar-se para Deus, né? Então esses são os tripés então, apresentados na quaresma: oração, jejum e a esmola. Ou seja, a oração é o voltar-se para Deus, ao estar com Deus, né? O jejum é a gente saber se abster, então se esvaziar de algo, e o doar-se ao voltar-se para o irmão. Então o eu, o irmão e Deus, né? Nesse tripé, que não pode ser esquecido nesse tempo quaresmal. Padre, o senhor falou desse tripé, mas acho que todos eles têm muitas questões, como viver, como fazer. Às vezes a pessoa passa a quaresma toda sem comer algum tipo de alimento, mas as suas atitudes não são voltadas assim para dentro de si, para ver se está tendo aí uma atitude de amor e de caridade, ou até mesmo de oração. E, por exemplo, no jejum, às vezes podemos exercitá-lo nesse período da quaresma de uma forma não necessariamente do alimento. Jesus ficou lá tanto tempo sem comer, mas hoje em dia eu vejo muitas pessoas fazendo jejum, por exemplo, de redes sociais. Isso é um tipo de jejum, se abster de alguma coisa que você é apegado, gosta, precisa, às vezes, né, tá ali atualizado, ou até mesmo assistir TV, ou comer um doce, ou sair para algum lugar, né? As pessoas gostam de ir em festa, passear. Esse é um tipo de jejum também que traz essa reflexão, esse resultado, não gosto de usar essa palavra, mas de atitude de jejum no período da quaresma? Na verdade, o jejum é uma palavra colocada na palavra de Deus, na Bíblia, e sobretudo nesse tempo quaresmal, o jejum se trata de algo material, né? Então não por isso não só de pão vive o homem, está dizendo de matéria, né? Da matéria mesmo. Então é de tudo que é material, da qual nós precisamos nos abster, ou seja, jejuar, né? Porque são os excessos que precisam ser cortados. O jejum quer nos apontar para essa realidade, os excessos que impedem de a gente viver a vida de santidade precisam ser cortados, podados, né? E é importante que a gente, quando nós percebemos que uma videira, para que ela produza mais ainda, ela precisa ser podada, né? Ou uma outra árvore que nós queremos, a roseira, por exemplo, que se a gente quer colher boas rosas e melhores rosas, precisa ser podada. Assim também nós precisamos ser podados muitas vezes, né, das nossas questões, mesmo, dos nossos apegos, vamos dizer assim, para que a gente possa produzir a flor de qualidade, produzir algo, né? Então, como a videira, dizer uma fruta com qualidade, para que os nossos atos e as nossas ações sejam com qualidade. Precisa de podas. A quaresma quer nos ajudar nesse sentido. E nós continuamos o nosso bate-papo, a nossa reflexão sobre o tema da quaresma, eis o tempo de conversão, falando de jejum, caridade, oração. E no primeiro bloco falamos um pouco mais sobre jejum, mas agora vamos falar um pouquinho sobre caridade e oração. Padre, falando em caridade, nesse período da quaresma, a igreja no Brasil vivencia a campanha da fraternidade
que traz esse ano o tema Fraternidade e Fome, né? Mas não só a campanha da fraternidade, que é chama a nossa atenção para uma necessidade social, mas também a Quaresma e a nossa vida de cristão é importante olhar para o outro, ser caridoso, se dedicar. E a gente estava falando aqui nos bastidores que caridade não necessariamente é você dar alguma coisa para alguém, dar algo material, né? De repente, você pode ser caridoso conversando, ouvindo as pessoas. Você pode ser caridoso dando uma orientação, uma informação que a pessoa não tem para ela progredir, para ela frutificar na vida, né? Então, eu queria que o senhor falasse para o público que nos assiste sobre essa atitude de caridade que a Quaresma nos convida fortemente, mas que é uma atitude, é uma vivência importante para a nossa conversão. Bom, a caridade no sentido amplo, né? Mas não foge, porque senão passa também só de ser palavras, né? Só blá blá blá. Então a caridade, ela exige ação, ela exige que nós temos atitudes, né? Comportamentos e atitudes, mas que tenha ação, que tenha realmente essa participação, porque senão a gente fala, orienta, instrui, mas quem está com fome precisa de comer, né? Então essa é uma grande verdade. Quem está sem roupa precisa de vestir, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. A caridade, ela é no sentido amplo, sim, e precisamos nos voltar sempre com palavras amigas, com sorriso, no sentido realmente de sermos mais pessoas sensíveis, né? No sentido de afinidade, afetividade, né? No ser com o outro, mas que nós tenhamos também essa disposição em doar. Quando percebemos a necessidade, que a gente também se abra. Por isso que o jejum já vem nos pontuar, né, nesse sentido de saber despojar-se, né, de saber se esvaziar-se para então ofertar. Padre, nessa atitude de caridade, né, nessa ação, como o senhor disse, né, é importante ter a atitude. Uma importante atitude da Quaresma também é a oração. É por ela que encontramos caminhos para a caridade, por ela que encontramos caminhos para o jejum, para nos transformar, para ultrapassar as barreiras daquilo que nós falávamos até no programa anterior, para que o amor vença, o amor desmonte aquilo que é do mal, né? Aquilo que é ruim nesse mundo e traga esperança e traga frutos bons, frutos de bondade para o mundo, para a nossa vida. Então, o exercício de oração é uma atitude diária, uma atitude frequente de todos os ambientes em que estamos. A atitude de oração, ela deve ser uma constância, porque se eu quero ser santo e sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo, e aí nós vimos, né, então a questão da relação amar os vossos inimigos, que se amar só os amigos não tereis recompensa nenhuma. Então é um chamado a ultrapassar os limites, né? Então, se nós acreditamos que Deus então, e é santo e faz esse convite a nós, a oração, ela é indispensável nessa relação, porque é a minha relação com Deus. É a oração, não a oração do blá blá blá, como nós estamos acostumados a fazer. Aquela oração que nasce do coração, que brota da sinceridade do nosso coração todos os dias, quando nós abrimos a janela e olhamos e podemos já enxergar a luz do sol, né? Ou melhor, a luz do sol que faz com que a gente enxergue e que a gente vê as coisas, quando a gente escuta os pássaros cantar e assim por diante, né? Então nós devemos entrar em estado de oração, em clima de oração, essa sintonia com aquele que me chama constantemente a viver. Então a oração é muito importante. Não ficar só na oração, que seria então
realmente eu me isolar, olhando para Deus e esquecendo do irmão, que Deus vai dizer isso, né? Que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão é um mentiroso. Então aí vem a questão da caridade, realmente. Então oração e caridade. E a questão, então, do jejum como um olhar para si, para o seu interior e se esvaziar de tudo aquilo que é maldade, pecado na sua vida e poder viver, então, essa relação. Deus, eu e o irmão. O senhor falou da oração, uma coisa constante, né? Desde a hora que a gente abre a janela e vê o sol. Eu falaria assim, que a caridade, o jejum são portas para a conversão. E a oração é a chave. Vai destrancando esses caminhos e vai caminhando junto com as nossas atitudes. Bom, nós estamos chegando perto do final do programa aqui. Convido você a se preparar para a oração. Tem um recadinho aqui para você que nos acompanha, né, aqui na Rede Bom Jesus, nosso programa Bom Dia Bom Jesus. O recado é: nos acompanhe nas demais redes sociais, no facebook.com/Rede Bom Jesus. E também tem um convite para você assistir aqui na nossa Rede Bom Jesus todos os dias o programa do Joey, o nosso produtor aqui da Rede Bom Jesus e também apresentador, que traz todas as manhãs, 11 horas da manhã, o seu programa, um bate-papo também, uma conversa, oração e mensagem e alegria também para você aqui na Rede Bom Jesus. Então, fica o convite aí para vocês nos acompanharem nas demais redes sociais e também a acompanhar o programa do Joy e nos mandar o seu recadinho aqui no nosso e-mail. Vamos rezar juntos então a oração do dia, oração que o Padre José Vicente vai rezar com a gente, e rezamos por você que está nos acompanhando, pelas suas intenções. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino, em vossa igreja e no mundo. Despertai as nossas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada, aos ministérios ordenados, e que Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensina-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e sobre a vossa família as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre José Vicente, pela oração do dia, a oração do ano, como ele disse aqui, a oração do ano vocacional, que a gente também, na nossa atitude de caridade, na nossa atitude de oração, na nossa atitude de olhar para nós mesmos e reconhecer as nossas vocações, possamos também ajudar as pessoas a se despertar e enxergar a sua vocação e vivenciá-la, colocando à disposição daquilo que Deus nos pede, daquilo que Deus nos fala. E eu me despeço aqui do Padre José Vicente, agradecendo mais uma vez essa companhia, esse momento, esse bate-papo que é tão bom a gente trazer nesse período da Quaresma, que eu acho que a gente para um pouco na nossa vida para voltar os nossos olhos aí fortemente para a oração, para o jejum, para a caridade, e que daqui o restante do ano vai frutificando, vai se fortalecendo, vai brotando a semente plantada na Quaresma. Obrigado, Padre José Vicente, pelas palavras, pela mensagem, pelo bate-papo de hoje. Ótimo dia, ótima semana, e que a gente tenha aí um bom período da Quaresma. Gratidão, ótima semana a todos que nos acompanham.